Corinthians 1, Palmeiras 0, o Timão voltou a fazer o que de melhor fez ano passado e saiu vencedor do Clássico. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. O Corinthians venceu o Palmeiras e sai na frente do mata-mata. Ainda tem a partida de volta, mas foi uma grande vitória. Eu tô aqui com 20 anos do Dalicani. Estudou esse clássico, um jogo com bastante erros dos dois times, mas um jogo muito movimentado que gerou a vitória do Corinthians. Claro, verdade. Inclusive a análise produzida pelo nosso Alexandre Senechal. E assim, é importante citar, né? É um trio. Você tem o Garro, você tem o Yuri, que voltou de lesão recentemente, até foi abaixo dos dois. E você tem o Memphis com um poder ofensivo muito grande, um poder individual muito grande. E o que de melhor fez o Corinthians na última temporada foi potencializar esse brilho individual. Nessa partida contra o Palmeiras, por ter de volta o trio junto, o Corinthians pôde tentar novamente trazer os caras juntos, potencializar o talento e dessa maneira conseguiu vencer o Palmeiras. Claro que apoiados pelos volantes e apoiados muito bem pelos volantes, como a gente vai ver. Claro que apoiados por um André Ramalho que tem muita qualidade para fazer essa saída, para fazer essa quebra de linha e a gente vai ver, mas assim, o potencial individual que tem juntos. Garro, Yuri Alberto e Memphis é diferente e é difícil de encontrar no futebol brasileiro. E esse ano jogaram pouquíssimas vezes juntos. Pouquíssimas, sim. Cada vez um com problema. O Yuri Alberto lesionado recentemente, Memphis também esteve lesionado, Garro teve problema no início do ano. Então agora talvez a gente comece a ver novamente os três juntos e é o que o Corinthians tem de melhor. Exatamente. Antes da gente começar a análise, queria pedir para você, torcedor corintiano, torcedor palmeirense que está assistindo essa análise, dá uma moral pra gente, deixa seu like aqui, divulga com os amigos, se inscreve no canal, que isso ajuda e muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Também temos na tela ali embaixo plano de membros, temos 3 opções de plano de membros, se você quiser apoiar o nosso projeto, também tem como apoiar através disso, isso nos ajuda muito. E um Pix rodando na tela aí, se quiser fazer uma doação voluntária, também ajuda bastante. Vamos para a análise da partida e trazer o que aconteceu de diferente. Assim. Lembrando que a gente não fala de arbitragem aqui. Ah, sim, isso fica para outros programas, outros lugares. A gente gosta de falar de bola, gostar de explicar os porquês do futebol por aqui e acho que é isso que a gente vai tentar fazer. Se houve ou se não houve impedimento no gol do Palmeiras, outra história. Vamos falar de bola, certo? E aqui, falando de futebol, a gente começa a entender um Corinthians que tem no André Ramalho esse jogador com qualidade. E até eu vou voltar para marcar aqui para você, tá? A nossa marcação que é bem importante para citar. Os zagueiros do Corinthians, Gustavo Henrique e André Ramalho, apoiados pelos laterais, Matheus Bidu e Mateuzinho, numa saída com 4, mais um, que é o Raniel, esse líbero, esse primeiro homem, esse cabeça de área, além do Carrilho e do Martínez, né? 2 jogadores, 2 médios, para formarem, junto com o Garro, o quarteto losango do meio campo, que ficou muito popular com o Ramon Dias, que deu muito certo com o Ramon Dias, que foi sim utilizado em dado momento também pelo Dorival Júnior e nesse momento contra o Palmeiras também, mas já antes desse jogo. Agora, com a possibilidade de ter Garro, Memphis e Yuri, ele ainda é ainda mais utilizado, né? E tem que ser ainda mais utilizado. Todas essas peças que potencializam o jogo dos 3, né? Claro, Se exatamente. Se não tiver um encaixe aqui, esses 3 não vão fazer muita coisa. Com certeza, e é exatamente isso, né? São os 7 jogadores que marcam, os 7 jogadores que sustentam o brilho individual de Memphis, Yuri e Garro, né? E o Palmeiras marcava como? Facundo Torres subindo a marcação pelo lado direito, o Sosa subindo a marcação pelo lado esquerdo do campo, com o Maurício e o Vitor Roque, os 2 jogadores a fecharem a parte do centro do campo. O Roque, repara, ele tá tirando a linha de passe entre o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Ele tá fazendo o que a gente chama de pêndulo. Vai um, vai no outro, vai um, vai no outro, é o pêndulo, né? É, exatamente. Ele tá em inferioridade numérica aqui e dessa maneira isso gera vantagem pro Corinthians, né? O Palmeiras subindo com 3 jogadores contra 4 na construção do Corinthians. Como gera vantagem? Aí sim, a condução do André Ramalho para fazer com qualidade essa saída, o Maurício vai ter que sair do Raniel, vai ter que saltar no André Ramalho e você repara que o Roque fecha. E aí o passe é interessante? O Lucas Evangelista consegue cortar bem. Outro ponto, o Memphis muito longe do gol. Isso é ruim? Não, porque ele abre esse espaço entre o Piquerez e o Gustavo Gomes, o espaço que é ocupado normalmente pelo Bruno Fux. A gente vai até ver melhor nos outros lances, mas a maioria das vezes que o Memphis vinha receber, fazia essa parede, quase como um meio armador, o Fux saltava e ele sempre estava nas costas dos volantes. Exato, num Palmeiras que sempre saltava muito essa pressão, sempre tentava marcar o Corinthians na área do Corinthians, o Evangelista e o Aníbal Moreno ficavam mais acima. E aí este espaço entre linha ficava mais largo, ficava maior. E aí o Memphis conseguiu ter bastante vantagem nesse estilo de jogo. Nesse momento o Memphis centralizado com o Gal pela esquerda e o Yuri Alberto pela direita. A gente sabe que os 3 têm muita liberdade para transitar entre as funções do ataque por ali.
ali. Então, é só uma estrutura para a gente trazer como exatamente as coisas foram se dando ao longo da partida. De novo, agora o Maurício sobe no André Ramalho, você repara que o Vitor Roque está mais para marcar o Gustavo Henrique e o passe vai ser no Ranieri, porque quem marca o Ranieri é o Maurício. E o Maurício vê a necessidade de saltar nesse momento. E aí essa bola vai ficar com o Ranieri, que está livre de marcação porque o Maurício teve que saltar. Princípio de terceiro homem, o Memphis chama de novo o Fuchs para trazer... exatamente, muito parecido. E o Ranieri sairia de frente. A falta até não foi marcada nesse lance e ela sobra com o Garro. O Garro vai dar o tapa no fundo com o Mateuzinho, que vai ter que ser acompanhado pelo Sousa, e aí é importante. 1 contra 1 na último terço, na última fase do ataque, na finalização da jogada. Além do Bidu entrando também. Você tem o Bidu entrando também, que seria uma possibilidade interessante. Você tem o Fuchs bem fora, porque acompanhou o Memphis. Então, dessa maneira, o Corinthians conseguiu avançar e gerar vantagem. Isso aqui é excelente para o atacante. Uma pena para o torcedor do Corinthians e para o Dorival Júnior que o Yuri Alberto não estava no seu melhor dia. Tá voltando de lesão, tem que ter calma também. Mas assim, é um jogador que, se continuar criando dessa maneira o Corinthians, vai ter bastante vantagem, a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui na análise também. Agora uma cobrança de lateral, a bola é disputada, sobra com o Mateuzinho. Importante salientar de novo a vantagem. 1 contra 1 dentro da área... E 1 contra 1 longe ainda. Né? Exato. 1 contra 1 dentro da área é vantagem ao ataque. Que está de frente, que está posicionado e que está fazendo das coisas da melhor maneira possível. Se tem o Yuri por aqui e o Bidu entrando do lado esquerdo. Para Gia e Gomes, 2 contra 2, igualdade numérica. A vantagem normalmente acaba com o ataque. A vantagem normalmente é do time que está atacando. E o Corinthians conseguiu fazer bastante isso ao longo da partida. Dessa vez não funciona tanto assim, o Gia tira de peito. A gente acelera a jogada para te mostrar que esse lance vai acabar gerando o pênalti para o Corinthians. É o levantamento na área, aqui até o Palmeiras em vantagem numérica porque o Giai fechou, e notem que ele foi inteligente, né? Você tem Memphis e Yuri dentro da grande área, o Fuchs está na marcação do Memphis, o Gomes está como esse líbero, e o Giai, acostumado a fazer a função como terceiro zagueiro ao longo da temporada, notou, o Bidu não me preocupa tanto, então eu vou fechar um pouco mais no Memphis aqui. No Yuri, né? Nesse setor, 3 contra 2, o Bidu entraria livre, é verdade, mas ainda assim o Palmeiras poderia controlar essa situação mais tarde na jogada. Ainda assim, a jogada e o Memphis acaba batendo pro gol. É que deu pênalti. Isso, que gera o pênalti. O que é interessante aqui? José Martínez, Ranieri e Carrillo. Olha onde está o Garro. O Garro, na teoria, está na função do Martínez. Ele é o ponta do losango em teoria. O Garro joga por aqui e o Martínez joga por aqui. Na esquerda, no meio campo, o Garro é a ponta do losango. O Garro desceu para o lado esquerdo. Qual que é a movimentação natural? É Martínez para fazer a do Garro. É Martínez mais à frente. É a compensação, a rotação de peças dentro de uma mesma estrutura. Isso aconteceu em vários momentos. O Garro abriu espaço, o Martínez ultrapassa e consegue ficar no 1 contra 1 contra o Gustavo Gomes por aqui, o Yuri no 1 contra 1 contra o Bruno Fux por aqui, e esse espaço com o Memphis fica livre, né? O Garro vai muito bem para conduzir, o Yuri consegue se colocar muito bem na jogada e o Palmeiras acaba cortando. Mas baseado na movimentação do Martínez, que gera a tabela com o Garro que chega no fundo, e aí o Palmeiras tem que fazer compensações e não consegue prevenir uma chance criada pelo Corinthians também. Aqui vai acontecer de novo, num lance muito parecido, tá? O Ranieri agora vai antecipar, vai aproximar, vai infiltrar e atacar esse espaço pelo lado esquerdo. Fica no 1 contra 1 contra o Maurício, até que acompanhou ele até o final nessa jogada. O Bidu vai se envolver, vai tentar chegar no fundo, a gente acelera essa jogada para você, pra gente não perder muito tempo. Bom do Corinthians também, né? Exato. Na mesma jogada do pênalti, a gente coloca que o Corinthians recuperou essa bola e continuou em cima. Nessa novamente. E aí, quem tava marcando o Maurício, William Borges? O Maurício não. Entreguei. Quem tava marcando o André Ramalho? Ninguém. Então, aqui ninguém, mas durante o jogo o Maurício tava com essa responsabilidade. O Maurício fazia essa compensação entre o Ranieri e o André Ramalho. E aí o Ranieri puxou, e aí o Maurício acompanhou ele. Quem sobra livre? O André Ramalho. E aí o Aníbal tem que saltar, tem que sair da função dele para prevenir com que ele tivesse muito espaço para a condução dessa bola. Só que mesmo assim tem 2 jogadores contra o Aníbal Moreno. Exatamente, exatamente. Aí é um Palmeiras que o Maurício está lá do outro lado, então o Facundo tem que fechar como meio campista, que ele já fez ao longo da temporada, mas veja que estranho. O Maurício era o cara que fechava pela esquerda a marcação, né? O Sousa acompanhou o Mateuzinho até o final, o Maurício estava fechando pela esquerda, o Maurício está lá na direita. Quem fecha como volante na do Evangelista, o Facundo Torres. Quem fecha na do Aníbal, o Evangelista. Quem fecha do Maurício, o Aníbal. O Palmeiras desorganizou e dentro dessa estrutura ele tentou se organizar de novo. Só que daí acaba não marcando da melhor maneira possível, né? O Corinthians tem a bola, o Ramalho tem esse espaço para criar, tem esse espaço para jogar, ele até sinaliza, né? Calma, calma. E aí, olha o espaço que ele vai ter, porque o Aníbal salta para marcar o Carrillo nesse momento. E olha a movimentação do Memphis novamente. Saindo da zaga, né? De novo nas costas do volante, atuando
atuando muito bem nesse entrelinha. Mais uma vez, a infiltração de um volante. E aí o passe do Memphis não é tão interessante assim. Mas é uma jogada que mostra conteúdo, é uma jogada que mostra que o Corinthians teve qualidade também. Voltar rapidinho? É engraçado que até nesse lance, o Memphis veio receber e o zagueiro demorou para saltar. Sim. Talvez ele estava tão habituado, o zagueiro ao tempo inteiro saltando e nas costas dele incomodando, que ele tentou dar esse passe de primeiro. Sim. Ele tinha até condição de dominar e, enfim, trazer a melhor jogada. O Fux já estava saindo, mas ele teria tempo de que ter as outras dominado, jogadas sim. o zagueiro estava mais próximo dele. Exato. Mais uma quebra de linha agora com o Gustavo Henrique pelo lado esquerdo. O Corinthians nesse 1 contra 1. O Memphis mais uma vez longe e agora ele atrai o Gomes. O Fux fica na marcação do Yuri Alberto e nesse momento o Maurício por aqui para fechar o José Martínez, né? A jogada vai seguir e a gente vai entender de novo essa ultrapassagem, essa infiltração do volante. Até aqui nas costas. É que era o Jean, não era o Maurício, né? É o terceiro lance de volante escapando pela esquerda. Exatamente. Mais uma vez o Martínez, mais uma vez o Corinthians atacando nessa infiltração do volante nas costas da zaga do Palmeiras, o que é muito interessante também. Olha o espaço que tem o Ramalho, cara. E teve quase que ao longo de todo o jogo. E de novo ele atrai o salto do volante, o salto do Lucas Evangelista por ali, né? Mais uma vez o Corinthians tenta rodar essa bola pelo lado esquerdo e aqui é interessante. O Aníbal Moreno na marcação do Rodrigo Garro natural. O volante bate com o meia. Só que o Memphis atrai muita atenção. O Memphis tem esse fenômeno de gravidade. Onde ele se movimenta, não atrai só o seu marcador, mas todos os outros. Isso vai acontecer nesse lance. A bola vai chegar no Memphis, o Palmeiras vai pressionar muito bem e vai conseguir roubar essa bola em determinada medida. Lance, o Memphis até congestionou demais o setor. Sim, com certeza. E aí o Corinthians vai retomar a posse da bola com o Breno Bidon nesse momento, levanta a cabeça e como o Gomes está muito fora, olha aqui, vamos voltar aqui, isso é importante, o Fux tem que saltar? Exatamente. O Gomes acompanhou o Memphis o campo todo. E na velocidade, o Gomes vai perder para o Memphis. Ao mesmo boa tempo parte que das o Memphis jogadas. Congestionou ali aquela jogada, ele tirou o Gomes do setor. Ele atraiu o zagueiro do Palmeiras, né? Até o Fux consegue ganhar essa jogada, mas ela sobra com o Garro, que tenta o lançamento, e aí o Memphis sairia frente a frente, não fosse a decisão rápida e eficiente do Everton de sair na jogada. Mais um exemplo, agora com o Rodrigo Garro. Muitos jogadores do Palmeiras vão tentar fechar para fazer esse perde-pressiona, para tentar pressionar e roubar a bola o mais rápido possível. Consegue roubar, é verdade, consegue permanecer com a posse da bola, mas aqui que é interessante, tá? Eu quero notar alguns pontos, é o lance do gol do Corinthians, inclusive. O Piquerez tem essa bola. Ele tem o Sosa posicionado por aqui. Essa bola na paralela normalmente é ruim. Essa bola na paralela normalmente é constrangida por muito treinador que não gosta. E tá tudo certo. Normalmente não é a melhor jogada, não dá em muita coisa mesmo. Mas você tem o passe fácil, tá? Você tem o passe fácil. O Piquerez vai tentar fazer o passe difícil entre os marcadores do Corinthians para encontrar o Vitor Roque. E aí o André Ramalho vai muito bem para antecipar a jogada e já armar o contra-ataque, né? Exatamente, antecipou ligando já o contra-ataque. Exatamente, e o passe de primeira ele consegue encontrar o Garro. Aqui vai dar para ver, o Martínez vai fazer a jogada para apoiar, vai sair da posição dele de volante para apoiar o Garro nesse momento, e aí o passe é com o Yuri, o Mikael vai fazer essa falta. Se liga no Mateuzinho, como é inteligente. Ele já se posicionou, quando viu que a falta foi feita, já se posicionou e já jogou, já se tornou um ponta-direita, já foi atacar a última linha. E aí, pedindo bola. Ele tá... Exato, e o Sosa, que deveria acompanhar o Mateuzinho, ficou. Ele foi pressionar o Yuri por ali e ficou para prevenir com que a falta fosse batida rapidamente. E o Sosa erra na jogada. Seria ele o responsável. E olha, presta atenção no Garro. Olha a olhadinha que ele vai dar. Ó, é só uma olhadinha de canto de olho para encontrar o Mateuzinho no canto do campo. O Sosa tá mal posicionado, tem que se recuperar. E aí você vê 4 jogadores do Palmeiras para 1 jogador do Corinthians. O Palmeiras falha. Isso é importante colocar, o Palmeiras falha, tá? São 4-1. Ainda assim, não há falha que compense uma decisão e uma tomada de decisão individual interessante demais de jogador muito qualificado como o Memphis. Não é porque a defesa do Palmeiras em 4 falhou que o Memphis não teve muita qualidade. Que ele não teve mérito e qualidade para fazer a jogada que ele faz. O cruzamento do Mateuzinho é perfeito e só se consegue encontrar esse cruzamento com muito entrosamento entre os jogadores. Porque ele sabia que o Memphis não ia atacar aqui. Ele sabia que o Memphis ia atacar a segunda trave. O Memphis vai fazer o quê para ludibriar o Gustavo Gomes? O famoso gato. O gato. Ataca e volta. E aí ele fica livre de marcação. São 4 caras para 1? São. Ele vai muito bem também para tirar o Gustavo Gomes da jogada e fazer um golaço pro Corinthians. É assim,
Golaço, tá? Lógico, não foi uma jogada trabalhada desde o início, mas existe conteúdo. O Mateuzinho é muito inteligente, o Garro é muito inteligente, o Memphis é muito inteligente, o gol do Corinthians é muito inteligente para dar vantagem num confronto muito complicado, num confronto muito difícil, num confronto muito equilibrado. Todo clássico, ainda mais o derby, que é um dos maiores clássicos do mundo, é equilibrado demais. E o mínimo de vantagem que você gerar, você consegue fazer resultados dessa maneira. E esse ano já tivemos alguns, né? E alguns em situações diferentes, Corinthians melhor em determinado momento, Palmeiras melhor em outro momento. Então é um clássico muito equilibrado. Muito equilibrado, muito equilibrado. Depois, o Corinthians vai aproveitar do Palmeiras mais alto no campo. Mais Até exposto. o Charles... Exato. O Charles entra nesse momento e vai conseguir enfiar uma boa bola pro Memphis, que tá aqui pedindo bola nesse momento, né? O Gustavo Gomes tá um pouco saltado Exato, ali, né? porque o Memphis já arrasta os caras normalmente. Pra ele correr nas costas, ele é um jogador mais rápido. Até o Charles ataca mal aqui na minha visão, tá? Ele ataca pra cima do Mikael. Se ele aproveita um espaço melhor, que era o lado esquerdo da zaga, ele poderia, mais uma vez, um volante filtrando no Corinthians, ele poderia ter mais qualidade para chegar bem na jogada. E se a corrida é certa, ficaria 3-3 ali, né? Exato, exatamente. E aí entra o Angileri depois da vantagem do Corinthians, você tem o Angileri fazendo essa saída com 3 jogadores. O Angileri pela esquerda, o Gustavo Henrique centralizado e o Ramalho como zagueiro direito. A qualidade para quebrar linha é impressionante. O Memphis vai fazer o terceiro homem com o Bidon nessa jogada. O Bidon vai conseguir enxergar muito bem a possibilidade de ultrapassagem nesse momento. O passe é muito bom e é um Corinthians que tem mais uma chance de encontrar um contra-ataque, mais uma chance de encontrar uma bola nas costas da zaga do Palmeiras. O Yuri finaliza e é travado pelo Mikael. Então, assim, é um Corinthians com qualidade para explorar o que o Palmeiras fez de mal, sim. Mas é um Corinthians inteligente e um Corinthians que depende muito de Yuri, Memphis e Garro. Depende, sim, não dá para falar que não. Mas tem... dentro dos volantes e dos armadores, os construtores iniciais da jogada, principalmente no Ramalho, um apoio muito interessante. 4 lances do André Ramalho construindo. Ele foi extremamente participativo. Você não mostrou nenhum lance do Gustavo Henrique construindo. Pois é. Porque o André Ramalho é o jogador mais qualificado dessa linha defensiva e foi extremamente importante. Sim. Ponto a se destacar. Até te interrompi, desculpa. Não, vai nessa. André Ramalho construindo. Os volantes sendo essa opção de gatilho por não jogar com ponta. Os volantes precisam participar abertamente do jogo. Mateuzinho na direita participou muito do jogo. Sim. E a qualidade individual dos 3 jogadores da frente. E resolve, né? É o que resolve no futebol, é o que resolve cenários tão complicados, é a individualidade que dentro de um esquema tático muito bem definido consegue pontos, nesse caso vantagem, para tentar resolver lá no Allianz Parque, né? Mas assim, ainda é muito equilibrado, não acabou o confronto de forma alguma, mas o Corinthians foi bem e conseguiu ter vantagem no primeiro jogo, na primeira perna aí das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta promete ainda. Vai ser legal. E provavelmente faremos análise por aqui. Ah, com certeza. Feito. E você, torcedor do Corinthians, e você, torcedor do Palmeiras, o que achou desse jogo? O que achou da nossa análise? Deixa seu feedback aqui. Mais uma vez, peço para você, curte, compartilha, divulga o nosso conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no clube de membros, dá uma olhadinha no Pix que está na tela, que isso apoia e cada vez mais o nosso conteúdo a continuar crescendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.